Olá, boa noite, como você está? Como é bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje vai deixar a sua noite ainda mais especial. Hoje vamos conhecer a Roberta Sara. Ela tem um lindo testemunho de força e superação. Hoje, através da sua história, ajuda mulheres a gerenciar suas emoções e a descobrir o seu verdadeiro potencial. Antes da gente conhecer a história da Roberta, eu quero te convidar a fazer parte da nossa família Novo Tempo através do projeto Anjos da Esperança. Quer entender o que é o projeto? Acompanhe o vídeo comigo. Os Anjos da Esperança são pessoas que ajudam financeiramente a Novo Tempo. Com doações, a Novo Tempo consegue produzir programas para TV, rádio, internet e enviar de forma gratuita guias de estudo da Bíblia. Ajude a Novo Tempo a ensinar a Bíblia para mais pessoas e participe da missão que transforma vidas. Graças aos Anjos da Esperança, vidas estão sendo transformadas pelo amor de Jesus. A cada dia, mais pessoas encontram paz, esperança e propósito através dessa missão. Se você quer saber mais sobre o projeto e se juntar a nós, acesse o site anjosdaesperanca.com. Esperanca porque é o esperança sem cedilha, tá bom? Está aparecendo aí na sua tela para ajudar você. E assim você ajuda a gente, nós aqui da Novo Tempo, para levar a mensagem de esperança em Jesus para mais pessoas. Agora eu vou fazer uma breve pausa, mas fique por aqui, porque em 30 segundos a Roberta Sara já estará aqui comigo. Não saia daí. Roberta Sara, durante a sua vida, passou por alguns traumas profundos, como a rejeição, o abandono, o abuso. E mesmo diante disso, ela decidiu ressignificar o passado e encontrou um propósito maior. Ela permitiu que Deus reescrevesse a sua história e todas as suas batalhas se transformaram em aprendizado e combustível para a sua missão: ajudar mulheres a descobrirem o seu verdadeiro potencial, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Roberta já está aqui com a gente e vai contar como transformou as suas maiores dores em um chamado. Boa noite, Roberta. É um prazer recebê-la aqui no Identidade na TV Novo Tempo. Boa noite, Gabi. É uma honra e um prazer poder estar aqui. Roberta, sua história é forte, longa, digamos assim. Infelizmente, o tempo do programa é curto, mas eu queria que você pincelasse um pouco da sua história. A gente já mencionou um pouco aqui na introdução dos traumas que você viveu. Menciona pra gente de maneira objetiva. Bom, a minha mãe engravidou de mim aos 16 anos de idade e quando ela disse que estava grávida, o meu pai deu dinheiro para que ela abortasse. E conta, depois de um tempo, a minha mãe essa história para mim, que ela tentou o aborto, mas eu sempre digo, Deus tinha um plano maior. E quando Deus estabelece o sopro de vida ali, não há nenhum intento maligno que possa impedir realmente o propósito de Deus. Então, a minha história começa desta maneira. E quando o aborto não deu certo, como ela dizia, então ela se viu ali desesperada. Uma menina de 16 anos que tinha perdido a mãe aos 9 anos de idade, não tinha nenhuma estrutura familiar. Então, a minha história, eu sempre brinco que ela é um pouco confusa e até lembra alguma novela mexicana, né? Porque quando a minha mãe engravidou de mim, ela estava morando no Rio de Janeiro e ela engravidou do patrão dela, ou seja, ele tinha 20 anos a mais do que ela era uma menina, uma adolescente, e ela vivia nessa ponte entre São Paulo e Rio de Janeiro, porque ela tinha uma irmã que morava em São Paulo. E em São Paulo, ela tinha tido um relacionamento com um rapaz que era vizinho ali, no qual ela era apaixonada, mas que não desenrolou muita coisa. Quando ela descobriu que estava grávida de mim e que ela tentou o aborto e que tudo isso se desenvolveu, ela naquele desespero disse, vou falar que a Roberta é filha daquele outro homem. Então, ela foi atrás daquela pessoa, teve um momento ali com ele para que pudesse, vamos dizer, forjar essa gravidez que na verdade já existia ali. Uhum. E ali depois de um tempo ela disse, estou grávida, e ele não acreditou muito devido a todo esse contexto, mas porque a mãe dele era uma mulher muito boa, que havia já inclusive acolhido a minha mãe na casa dela em alguns momentos, então acabou que ele deu ali o registro para mim. Bom, quando eu nasci, a minha mãe contava que ela fez o registro ali em julho, mas que na verdade eu nasci em maio. Então a minha história ela já começa dentro de uma
total distorção da realidade e da verdade. Que, na verdade, você só veio a descobrir bem depois. Bem depois, exatamente. Até então, o seu pai, para você, era aquele que tinha no seu registro. Exatamente. Então, só que por ele também não achar que, de repente, não tivesse a certeza dessa paternidade, ele, na época, tinha uma namorada e ele construiu a vida dele, casou, teve outros filhos e uma família e tudo ok. E essa mulher, que era a mãe desse homem, dessa mulher muito boa, de um coração muito bom, foi onde a minha mãe viu, acho que, um caminho de ter uma casa, um lugar de acolhimento para que pudesse dar esse suporte para mim nesse início. Então, ela pediu para que essa mulher cuidasse de mim, ficasse comigo. E assim, minha mãe foi tentar a vida dela, trabalhar, se virar. E eu não lembro mais de ver a minha mãe durante muito tempo. Eu fiquei com essa minha avó, vamos dizer assim, que não era biológica, mas uma avó do coração, com certeza. E eu creio muito, como realmente Romanos 8, 28 diz, que todas as coisas cooperam. Então, eu creio que aquele foi o melhor caminho que Deus encontrou naquele momento para realmente me dar um subsídio, para me dar uma casa, para me dar um abrigo, vamos dizer assim. Depois de ficar abrigada com essa sua avó por um bom tempo, a sua mãe retornou, querendo você de volta, porque ela tinha encontrado a Cristo e entendeu que o melhor era ela estar com a própria filha, com a própria mãe. Exatamente. Mas ela ainda não tinha a estrutura que precisava para, de fato, ficar com você. E aí você foi passando de casa em casa, porque ela não tinha realmente condições de cuidar de você. Foi mais ou menos assim? Foi exatamente assim. Então, quando ela encontrou Jesus, eu acredito que Deus começou a restaurar a vida dela. Restaurar a vida emocional, restaurar os relacionamentos, porque Deus é um Deus de esperança, onde Ele começa a colocar cada coisa no seu lugar. Então, o intento da minha mãe de trazer eu para junto dela realmente foi algo genuíno, mas ainda não havia toda essa estrutura, nem familiar, nem financeira, tudo aquilo que é necessário para se ter uma vida minimamente saudável, né? Então, de repente, se minha mãe conhecia uma pessoa que oferecia uma ajuda, ela deixava que eu morasse com essa pessoa e, mais uma vez, ela ia tentar viver a vida dela ou tentar construir alguma coisa. E nessas casas que eu passei foi o X da questão, porque ela achava que eu estava em segurança, que eu tinha, entre aspas, uma família, uma mãe ou um pai, e ali eu fui vítima de abuso sexual desde os meus 5 anos e se estendeu por toda a minha infância e praticamente aí até a adolescência também, né? Então, nesse período da infância, foi um período muito difícil, muito solitário, onde eu não tinha a presença da minha mãe. Naquela época, a gente está falando dos anos 80, começo dos anos 90, não existia aparelhos celulares, não existia a tecnologia que hoje existe, essa facilidade na comunicação, no contato. Então, era uma criança que cresceu rejeitada, uma criança que cresceu debaixo de fortes pressões emocionais, uma criança que viveu muito sozinha. Então, você imagina o que isso disparou dentro de mim como criança e o quanto que isso reverberou e também acabou trazendo como consequência para a minha vida adulta, né? Sim. Foram muitos abusos, foi muito aquela sensação de abandono, como você falou? Sim, muito medo. Eu me lembro de uma sensação assim de muito medo e muita angústia. E sofreu muito bullying durante a infância também, né? Por não ter a mãe, não ter o pai ali, enfim, pelas situações pelas quais você passou. Como que você encontrou forças para sair disso tudo, para ressignificar? Esse é um ponto importante. Acho que primeiro a parte de ter a oportunidade da minha mãe contar isso para mim quando eu tinha 11 anos de idade. Então ali foi o X mesmo da questão, onde um dia eu voltava da casa da minha avó. E eu tive um momento ali que eu vi o meu pai biológico dando atenção para uma irmã, voltei com muitos ciúmes e ali ela revelou aquela história de que eu não era filha dele, de que a minha data de nascimento não era a data que constava no documento. Então, acho que a verdade começa a ser trazida, né? A Bíblia vai dizer que é a verdade que nos liberta. Então, Cristo trouxe essa verdade, embora naquele momento eu tinha apenas 11 anos de idade e eu não tive maturidade, nem estrutura psíquica ou emocional para dar conta daquilo. Então, a gente joga numa gavetinha, a gente joga debaixo do tapete e não tem como lidar com isso, ok? Tranca essa gavetinha e vamos embora. Então, a vida se seguiu. Quando eu tinha 14 anos de idade, a minha mãe veio a falecer, com apenas 32 anos de idade, e ali o meu mundo caiu. Embora eu praticamente não tivesse muito contato com a minha mãe, mas era ela tudo que representava um pouco daquilo que me gerou, né? Da minha existência, vamos dizer assim. Então,
Com 16 anos de idade eu conheci o meu esposo e perto dos 17 eu me casei e ali Deus começou a reconstruir, vamos dizer assim. Só que eu ainda não tinha nenhuma estrutura também emocional, nenhum conhecimento. Eu acho que a falta do conhecimento nos limita muito. Sim. E viver uma vida religiosa, porque eu nunca deixei... Quando a minha mãe conheceu Jesus, quando eu estava com 5 anos de idade, a gente sempre passou, enquanto eu estava com ela, a ter uma vida religiosa, de frequentar a igreja. Só que, no caso, ficou muito no aspecto mais da religião do que do relacionamento com Deus. Então, para mim, acho que esse foi o fator X, quando eu estava com 30 anos de idade, frequentando a igreja todo esse tempo, amando a Deus, mas não lendo as Escrituras, não cumprindo as Escrituras. Então, pela primeira vez, quando eu li que quem ama a Deus o obedece, aquilo foi um choque, porque eu entendi, poxa vida, parece que eu amo a Deus, mas eu não o obedeço. Então, se eu provo o meu amor a Deus obedecendo, então é como que a luz começasse a acender, onde eu olhei, hoje eu entendo que eram os comportamentos tóxicos e disfuncionais, erguidos por defesas naturais. Então, aí, a partir daí, foi uma clareza, um entendimento onde eu precisava mudar, porque eu vivia em estado depressivo, eu cheguei ao ponto de tentar tirar a minha vida, eu cheguei ao ponto de tentar o suicídio, porque a dor da alma, ela é absurda. Então, não é que a gente quer morrer, a gente quer calar aquela dor, a gente quer, de alguma forma, sanar aquela dor. E aí o cérebro, ele vai para o caminho ou da luta ou da fuga. Então, naquele momento, quando vem esses pensamentos e esses ataques, a gente acha que é o caminho para se resolver isso. Então, chegou esse tempo onde o meu marido disse para mim, olha, você precisa buscar ajuda. Nós já estamos há 15 anos juntos e assim, nunca nada está bom para você. Então, ele me confrontou. Eu acho que esse confronto, ele foi extremamente necessário. Porque quando nós vivemos dores, nós temos a tendência natural de lambermos a nossa ferida, de nos vitimizarmos, de querermos que o outro alise e fale, puxa, como você sofreu. Só que o que acontece, Gabi, também quando uma pessoa ela não é acolhida e ouvida da maneira certa, quando essa dor não é ressignificada, mas eu não consigo ressignificar sem antes olhar para essa dor, sem antes falar dessa dor, sem antes sentir novamente como foi para aquela criança viver tudo aquilo. Então, quando isso aconteceu, foi realmente um ponto-chave. Ele trouxe esse posicionamento e foi quando realmente eu entendi que eu precisava fazer algo. E eu me lembro de uma experiência assim, muito simples, mas muito espiritual mesmo e pessoal. Meu marido disse, olha, eu estou indo embora de casa, eu não aguento mais. E ele trouxe todo o confronto como se ele colocasse o espelho da verdade em mim. E naquele momento, o primeiro pensamento que veio foi um pensamento muito negativo, sabe? Ah, deixa ele ir, agora você vai ser feliz. Porque eu sempre digo que o inimigo, ele trabalha dizendo que o que você não tem é o que te faria feliz. Então, a imagem que me vinha era como que se aquele casamento me oprimisse, como se aquele casamento não me permitisse ser feliz. E logo depois veio a doce voz do Espírito Santo ao meu coração dizendo, você vai permitir que a sua família escorra por entre os seus dedos? Então, aqui para mim é um ponto-chave. Por quê? Porque vem a autorresponsabilidade, vem aquilo do livre-arbítrio, vem aquilo do que você está fazendo com a vida que eu te dei. Ok, houve sofrimento, ok, houve negligência, houve desamparo, nenhuma criança merece sofrer isso. E assim, eu sou apenas uma de milhares de crianças que viveram e tantas outras que continuam vivendo em estados vulneráveis hoje. Então, ok, ninguém merece isso, mas quando nós nos tornamos um adulto, o que a gente faz com aquilo que a vida fez de nós? Então, quando eu assumi o entendimento de que eu precisava buscar ajuda, foi quando as coisas começaram a mudar. E olha só, gente, no próximo bloco, a Roberta vai contar como que a fé a ajudou de fato a superar esses traumas. E também como ela ajuda muitas mulheres a superarem as suas dores emocionais. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tem algum tema difícil da Bíblia que você quer entender? Então, confira o que a Novo Tempo preparou para você. Olha só. Podemos falar com os mortos? Existe arrebatamento secreto? O dom de línguas vem de Deus? Que tal entender de uma vez por todas os temas mais complicados da Bíblia? E para te ajudar nesse estudo profundo da Bíblia, chegou a revista Esperança na Mira da Verdade. Aqui você encontrará alguns dos temas bíblicos mais polêmicos, explicados de um jeito simples e muito fácil. Peça agora sua revista em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 1298244
4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Identidade de volta, conhecendo mais sobre a história da Roberta Sara. Ela estava aqui no bloco anterior falando bastante da história que ela viveu até aqui, no início da infância, adolescência, juventude. E eu queria saber, Roberta, como é que você usou as suas dores, o seu sofrimento, os seus traumas como combustível para hoje ajudar outras pessoas? Foi exatamente através do primeiro livro, Saradas para Sarar, quando aquilo que Deus fez em mim, eu passei a colocar ali num diário. Eu vivi uma experiência, eu fui em um evento e quando eu voltei desse evento extremamente impactada, eu comecei a escrever para que eu não esquecesse do que eu vivi ali com Deus naquele evento. E 2 dias depois, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, estou te dando um livro para que através da sua história, milhares de outras vidas sejam curadas. E eu pensei, meu Deus, mas como que isso vai acontecer? Aquela história que a gente sempre pensa como. O como não é conosco, o como é com o Senhor. Sim. E a partir do nascimento deste livro, que foi em 2013, mulheres passavam a me procurar através da leitura do livro, pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo que eu compartilhasse um pouco dessa minha jornada. Como foi? Aqui, obviamente, a gente não consegue trazer aqui no contexto do programa de tantas coisas que são. E ali Deus foi me usando de uma forma muito intuitiva, de uma forma muito fluida, onde eu ia acompanhando essas mulheres, passei a fazer a psicologia, que era um sonho da minha infância, da minha adolescência, e ali eu fui atrelando a ciência com a fé e trazendo de uma forma onde o espírito, a alma e o corpo precisam estar ali em equilíbrio. Sim. E assim o Senhor foi abrindo portas e palestras, ministrações e outras coisas foram surgindo, e são 12 anos já nessa jornada, outros tantos livros nasceram através dos meus próprios processos, então aquilo que eu vivia, e aí era intuitivo a maneira como Deus me conduzia para mostrar o caminho para elas daquilo que eu tinha trilhado. Então, sempre o foco mesmo no amor a Deus, entender que é o Senhor quem cura as feridas. Então, como vocês puderam ver no último bloco, aquilo que eu não recebi, nenhum ser humano podia dar. E o erro é esse, Gabi. Muitas vezes a gente acaba projetando no outro aquilo que não recebemos no passado. Então, a gente busca em coisas, a gente busca em pessoas, a gente busca em títulos, e quando a gente entende que somente na fonte do Senhor Jesus que a gente é satisfeito, curado e preenchido, aí realmente a gente vai encontrando o propósito disso. E ouvir outras mulheres, ouvir a dor de outras mulheres, me fez entender, não que Deus tivesse desejado isso para mim, mas que se eu posso acolher e se eu posso compreendê-las de uma maneira talvez como elas nunca foram compreendidas por outra pessoa, é porque eu vivi aquilo. Então, a gente ganha uma autoridade quando a gente vive aquela situação. Porque quando a gente vive algo, a gente acha que só a gente vive. As pessoas que sofrem muito acham que são as pessoas mais sofredoras da face da terra. Como eu pensei muito, a gente vê principalmente nas redes sociais, a vida das pessoas e acha que é tudo lindo, tudo perfeito e maravilhoso. Quando você ouve uma pessoa que passou por algo que você passou, eu não estou sozinha, é mais ou menos isso. E isso te dá força e encorajamento para que você trilhe o seu próprio caminho também. E é interessante ver como que a sua história acaba ajudando muitas mulheres, né? Você escreveu o primeiro livro ali, Saradas para Sarar, e dele já veio tantos outros que a gente está vendo aqui no nosso cenário. Veio também um devocional com esse mesmo nome. Enfim, Deus não é o causador do mal, a gente sabe disso, né? Satanás é o causador do mal. Infelizmente, nesse mundo de pecado, ele tomou conta e faz coisas horríveis acontecerem. Mas Deus permite com um propósito. E é aí que está. Deus usou tudo isso, transformou o mal em bem, digamos assim. Usou a sua experiência traumática para que você pudesse achar um propósito na sua vida e ajudar outras mulheres. Como é que tem sido esse processo, né, ao longo desses anos, no contato com tantas histórias e vendo que você tem sido usada por Deus para abençoar outras mulheres? Eu acho que é entender realmente o propósito da existência. Nossa existência, glorificar a Deus e glorificar a Deus das diversas maneiras. Então, eu compreendi que através da minha história eu poderia alcançar corações,
apontando o caminho da esperança que está em Cristo. Eu amo o versículo que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, me faz lembrar um pouco da história de José também, quando ele fala para os irmãos, o que vocês intentaram de mal contra mim, Deus transformou em bem. Então, na sua fala, traz isso também. É isso que eu vejo, essa alegria de poder dar esperança a outras pessoas, apresentando o caminho através de Cristo. Então, são muitas histórias. A gente, ao longo da jornada, vai ouvindo coisas que você pensa, meu Deus, nunca imaginei que tantas outras pessoas sofriam coisas igual ou muito maior até do que eu passei. Então, é entender que aquilo que o inimigo tentou contra a nossa vida, realmente Deus transforma num propósito e a caminhada se faz ali com o Senhor, de glória em glória até que seja dia perfeito. Eu sempre digo que a cura ela é um processo, não é algo que se faz do dia para a noite. A gente vai tomando essa consciência, essa clareza e nesse caminhar a gente vai se encontrando, ressignificando e construindo uma nova história. Roberta, você é casada, é mãe de 2 filhas. Como é que foi a reação da sua família no seu processo de transformação, de cura? A minha filha mais nova, ela era muito pequena, ela tinha 5 anos de idade. A minha filha mais velha estava na fase da adolescência. E acredito que meu marido, obviamente, ficou muito feliz porque ele foi a pessoa que Deus usou para apontar esse caminho, para trazer um confronto que foi onde uma porta se abriu para que eu pudesse olhar para tudo isso. Eu acredito que eu olho hoje para a minha história e eu vejo que a mãe que eu era e a mãe que eu sou, então eu vejo esse benefício, eu falo que muito mais do que a cura para mim, quando eu via o quanto que isso gerou em benefícios para a minha família, a minha gratidão era muito maior até, não só pelo que ele fez em mim, mas principalmente pelo que ele fez dentro da minha casa. Então hoje eu tenho uma filha de 24 anos e uma de 18 anos e elas têm uma alegria de realmente poder ver uma mãe que trilhou um caminho de transformação, que tem contribuído inclusive com a própria transformação delas. Porque quando a gente fala de experiências de vida, nós de certa forma acabamos herdando um pouco do impacto do trauma que os nossos pais viveram. Então, obviamente que tudo que eu vivi também acabou impactando um pouco a vida delas. Então, a importância da gente parar e refletir, porque não é só sobre nós. Eu digo que o nosso livre-arbítrio é um livre-arbítrio, mas assim, o que eu decido e o que eu faço vai impactar as pessoas que estão à minha volta. Então, não é só sobre mim, é sobre o que Deus faz em nós para que as pessoas também possam receber isso. Verdade, Roberta. Agora, o que você está acostumada a falar em igrejas, em palestras, em cursos da internet, que mensagem você deixaria para alguma mulher que esteja nos assistindo hoje, que está passando por um processo difícil e precisa se curar, buscar essa cura, ressignificar tantos traumas? Aí você pode olhar diretamente para a câmera. A primeira coisa é que você busque ajuda. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhas ou as pessoas desprezam a nossa dor e a gente acaba desprezando a nossa dor também. Então, o primeiro ponto é busque ajuda. Primeiro, em Deus. Sem Deus, você não vai conseguir sair do lugar. Então, que você ative a sua fé, crendo que o Senhor, Ele vai te resgatar, seja qual vale você estiver. Segundo, busque ajuda terapêutica, psicológica, de profissionais, de médicos. Busque ajuda na sua igreja. Fale sobre a sua dor com a pessoa certa, porque às vezes a gente tem a tendência simplesmente de vomitarmos a nossa dor dentro de um contexto onde não vai ser acolhido. Então, busque um lugar onde você vai olhar para a sua história de vida, revisitar a sua história de vida, para de fato você sair desse lugar, segurando nas mãos de Deus e vivendo o seu propósito, vivendo aquilo que Deus desenhou para a sua vida. E sobretudo, eu quero dizer para você, há esperança. Se teve esperança para mim, com certeza há para você. E essa esperança tem um nome, Jesus Cristo. Amém, que assim seja. Se você de casa ficou curioso, porque viu aqui no nosso cenário vários livros escritos pela Roberta, a gente vai deixar aqui no nosso GC o lugar onde você pode encontrá-los. E eu queria agradecer você, Roberta, pela presença, por ter aberto aqui seu coração, sua vida. Não é fácil compartilhar histórias assim, mas se tem um propósito, é válido e que ela possa, de fato, ajudar muitas pessoas. Então, quero continuar te agradecendo e pedir para que Deus continue te abençoando, usando você como instrumento, porque nos tempos que a gente vive hoje, infelizmente, muitas pessoas, como você falou, estão vivendo situações vulneráveis assim. Muitas crianças inocentes. E que isso possa servir ali de esperança para que, de fato, ela consiga se libertar assim como você se libertou. Amém. Um prazer estar aqui com você, que Deus abençoe a sua vida também e continue usando esta plataforma, este canal e este programa para poder propagar a mensagem do Evangelho. Amém. Amém. E a você de casa, uma ótima noite. Fica aqui o nosso recado para que há esperança. Se você
achar que é preciso compartilhar essa mensagem com alguém, pega o link do programa, manda para ela pro WhatsApp para ela assistir também, tá bom? A gente se encontra no próximo Identidade, sempre terças e quintas aqui. Tchau, tchau!